Olá, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei que horas você está escutando, né, vendo esse vídeo, mas mais um dia que nos dá o Senhor, né? E eu estou aqui para falar e compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Hoje a nossa meditação é no livro de Marcos, capítulo 14, um texto que muitos já leram, né, que marcam ali o finalzinho da vida de Jesus aqui na Terra, né, enquanto homem. Né, nós temos um texto em Marcos 14, Evangelho de Marcos, onde fala de Jesus sendo ungido, né, em Betânia, sobre Judas, né, quando ele vende, Jesus vende, na verdade, a informação para que capturassem Jesus. A gente tem a última ceia, a gente tem na última ceia Jesus falando que Judas o trairia. Nós temos ali Jesus falando a Pedro que ele também o negaria, né, e ele se fazendo de durão, vamos dizer, dizendo que jamais faria isso. Nós temos ali a angústia de Jesus no jardim do Getsêmani, pedindo a Deus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mostrando que ele, enquanto Deus homem, né, ele tinha angústia, ele tinha medo, mas ele confiava em Deus, mas nem por isso ele deixou de manifestar a angústia e o medo dele, né? E a gente tem a passagem também no capítulo 14 de Jesus sendo preso, né? Judas beijando Jesus, o chamando de Rabi, para mostrar aos guardas que aquele era Jesus. Bem, e nós chegamos no ponto onde eu quero trazer uma reflexão, compartilhar com você o que Deus trouxe ao meu coração, que é a respeito de um pequeno detalhe, né, que está nesse texto, mas que me chamou muito a atenção, que é de um jovem que seguia Jesus e que ele estava coberto apenas por um lençol. E na hora que ele foi agarrado, né, que todos fugiram, na verdade, que prendem Jesus, ele também se assustou com aquilo, né, e ele foge, deixando ali o seu lençol, que a Bíblia diz que ele estava enrolado, e sai correndo nu, né, nu com a mão no bolso. É um versículo rápido, quase despercebido, né, são dois versículos só, mas para mim cheio de significado. E espero que, assim como falou o meu coração e trouxe algumas verdades, né, e aplicações pessoais, também fale ao seu coração. Eu vou ler o que o versículo diz, tá? De 51 e 52 de Marcos. Diz assim: E um certo jovem o seguia, envolto somente num lençol, sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Pessoal, eu não costumo ler, né, os textos aqui completos do capítulo da qual eu menciono, para que justamente você se interesse em pegar a sua Bíblia, ler o capítulo, não só o capítulo, né? Leia o capítulo que antecede, leia o capítulo que vem depois, leia o livro. Então, é justamente de propósito que eu faço isso. Eu cito alguns textos, né, e alguns versículos, alguns capítulos e os versículos, mas não deixe de ler, tá? Isso é muito importante para você. Bem, às vezes a Bíblia, né, parece colocar essas cenas assim simples, só para nos lembrar de quem realmente somos, né? E trazer para o nosso contexto, e trazer para a nossa realidade. São princípios. A Bíblia ela é cheia de princípios que, a uma primeira leitura, você não consegue compreender, mas quando você para e vai meditar naquela palavra, e você pede ao Espírito Santo de Deus que te traga a revelação, que te traga a aplicação para aquele momento, para a sua vida, para o nosso tempo,
você vai ver que coisas maravilhosas acontecem e são reveladas através daquilo que nós lemos e nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos ajude. Então, nunca deixe de ler um texto da palavra de Deus sem estar alinhado com o Espírito Santo de Deus. Não tenha preguiça de procurar outras passagens que respaldem aquela. Estude a palavra de Deus, né? Leia, mergulhe nela de verdade, para que sejam reveladas coisas, né? Reveladas promessas, mistérios, orientações, exortações, que às vezes é diferente para você do que foi para mim. Então é uma dica, né, que tem funcionado comigo. Esse rapaz que nós acabamos de ler, ele pode até num primeiro momento parecer covarde. Isso, segundo as minhas lições, né, a minha interpretação, mas na verdade ele representa todos nós, que em algum momento nós tentamos seguir Jesus sem estar realmente revestido da fé, da coragem e da entrega total. Veja bem, todos os discípulos que andavam com Jesus estavam ali. A Bíblia não fala, mas talvez esse jovem, ele vinha seguindo Jesus e admirando e querendo até ser um dos discípulos. Talvez ele amasse a Jesus, mas fosse muito introvertido, fosse muito na dele, né? E ele estava procurando um momento para poder se aproximar mais. Talvez ele saiu enrolado num lençol porque Jesus passou em frente à casa dele e ele estava deitado, dormindo, e para não perder tempo, ele pegou a primeira coisa que ele veio e correu para andar com Jesus e seguiu Jesus de longe, observando Jesus, os discípulos, aqueles que estavam mais próximos, e procurando uma oportunidade para chegar em Jesus, conversar com Jesus, tocar em Jesus. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas eu fico pensando. E muitas vezes nós somos assim, mas nos falta a fé, né? Nos revestir da fé, para que nós de verdade chegamos a Deus, chegamos a Jesus, na verdade a Deus através de Jesus, né? E de coragem de dar o primeiro passo, né? De ter a iniciativa e haver uma entrega total. Então eu vejo muito nessa pequena passagem, né, isso nesse jovem. Mas o que aconteceu foi o que nós vimos, né, que não só ele saiu correndo na hora que aqueles guardas chegaram, desesperado, como aqueles que estavam com Jesus também não tinham chegado ainda num nível de fé para ficar com Jesus. Andavam com Jesus, você vê, Pedro diz que jamais, poucos instantes atrás, negaria Jesus, deixaria Jesus. Ele até tentou, né? Ele foi o que arrancou a espada e decepou a orelha do soldado, como diz no capítulo 14 também. Mas na hora do aperto mesmo, de que vai dar ruim, que seriam presos, correu e deixou Jesus sozinho. Isso mostra para mim que são homens como nós, né? E tudo bem errar, né? Fraquejar e realmente em momentos de dificuldade não conseguir permanecer de pé, que a fé realmente seja suficiente. O importante é reconhecermos que fizemos o que não era o correto e que precisamos pedir mais fé, revestir-nos mais de fé, de confiança, de entrega total a Deus. Isso é o importante, e voltar para os braços do Pai, porque sempre Ele vai nos receber, né? Bem, o lençol aí da autojustiça, né? Como eu consigo enxergar. Esse lençol me fez pensar em tudo aquilo que eu uso, né? Para cobrir minhas falhas, minhas aparências, minha religiosidade, minhas boas intenções, entre aspas, né? Mas quando o aperto chega, que é quando a fé é provada, esses lençóis escorregam, como eu acabei de falar, né? E a gente fica nu diante de Deus, fica nu diante da situação,
desprotegido, e olha para um lado, olha para o outro, e caímos em choro, como Pedro fez quando o galo cantou pela terceira vez, e nos arrependemos, e glória a Deus pela graça misericordiosa dele que nos abraça, pela fidelidade dele que é redentora e está de braços abertos novamente para nos receber. Mas essa é a verdade, isso é o que eu tiro de lição desse jovem, né? Talvez não fosse de forma nenhuma o que ele queria que tivesse acontecido. Ele saiu correndo só com lençol para aproveitar o momento para estar perto de Deus, de Jesus, né? Mas acabou fazendo como os outros, né? Não conseguiu se revestir de fé, confiar em Jesus ali até o fim e correu nu. Bem, e para finalizar eu queria falar da graça, né, que cobre de novo, como eu citei aqui agora há pouco. O mais lindo é que Jesus ele não nos afasta do que foge, ou melhor, ele não se afasta dos que fogem nu, né, de medo. Ele continua nos amando. Aquele jovem, né, ele fugiu sem roupa, mas mais tarde a cruz traria uma nova vestimenta e a justiça de Cristo. Eu tenho certeza, isso não está na Bíblia, mas eu tenho para mim, que no momento da crucificação, em que ele viu tudo aquilo que aconteceu, o véu se rasgando, consumando, né, a grandeza de Cristo e o que Jesus tinha falado de que ele precisava morrer para que nós ressuscitássemos. Eu sei que, eu quero crer que esse jovem estava ali presente. Então, ele teve a oportunidade de receber uma vestimenta nova, mas agora um revestimento de graça, um revestimento de salvação, um revestimento de amor, né? E é o que acontece conosco. Muitas vezes estamos nus, mas nos chegamos a Deus, cremos no Senhor Jesus, o aceitamos como nosso Senhor e Salvador e recebemos essa nova vestimenta de graça, onde tampa a nossa nudez, né? E passamos a viver uma vida com Cristo, de renovo, de graça, de alegria, não de ausência de tribulações, mas de certeza que o Senhor é conosco em todas elas, né? Bem, para finalizar, hoje esse texto me fez pensar, né, em que parte da minha vida eu ainda estou só com o lençol e que eu preciso ter mais fé e preciso me revestir de confiança no Senhor. Talvez eu ainda me esconda, né, atrás de uma aparência de força, de fé ou de controle. Talvez eu me esconda através da religiosidade. E o que realmente? É uma reflexão pessoal para mim, para você, nesse dia de hoje. Qual é o seu lençol hoje? Para aí, pensa, ore ao Senhor e peça a Ele para que não seja preciso você largar o lençol e correr nu, né? Você seja desnudado, mas que Ele lhe dê fé para substituir esse lençol que você acha que esconde a sua nudez daquilo que só você sabe, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, seja nas suas emoções, a área que for na sua vida. Ore a Deus hoje e peça a Ele que te ajude nisso. E Deus quer mais que isso, né? Ele quer que eu me entregue de verdade, mesmo e principalmente na minha vulnerabilidade e com medo, se eu tiver. Só quem se desnuda diante de Deus é realmente revestido pela graça. Que Deus te abençoe, que assim como Deus tem falado ao meu coração e eu tenho buscado, né, pedir a Ele que me ajude em relação aos meus lençóis, para que eu não fique nu. Antes de eu ficar nu, que esse lençol de linho, de algodão, de tecido simples ou de luxo, seja substituído pelo lençol da graça que me cobre e me reveste
e me guarda, e me sustenta e me conduz ao caminho da verdade. Deus te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê a paz, e até a próxima. Um forte abraço.